Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como foi de início de ano? Como foi de passagem? Como foi esse movimento todo aí de efetivamente agora, dia 2 de janeiro? Então, já o ano anterior realmente já ficou no seu devido lugar. E aí, vamos nós, né, reorganizarmos aí para efetivamente darmos continuidade a esse ano, a esse novo ciclo, a essas novas oportunidades que temos pela frente aí no decorrer desse ano de bastante aprendizagem, de bastantes convites a colocarmos em prática talvez os convites que tivemos no ano anterior, ressignificando, remodelando nesse convite de resiliência, de mudanças, de reconstrução, né? Desse velho para o novo, de novas maneiras de otimizar as nossas vidas. Então, mais uma vez, do livro Abrindo Portas Interiores, não se preocupe se o seu começo neste mundo espiritual é pequeno. Todas as coisas boas começam pequenas. O imponente carvalho começa de uma pequena bolota. É de uma sementinha que brotam as plantas e flores mais maravilhosas. A partir de uma sementinha de amor, muitas vidas podem ser modificadas. De um pequeno pensamento de fé e crença pode acontecer milagre após milagre. Pequenas coisas, crescem e se tornam grandes coisas. Seja grato por todas as pequenas coisas da vida. E, à medida que elas forem crescendo, você deverá ser grato por cada uma em especial. E você deverá expressar sua gratidão em palavras e obras. Permita que o que existe no seu interior se expresse no exterior. Lembre-se sempre que um coração agradecido é um coração aberto e é muito mais fácil para mim trabalhar dentro de você e através de um coração aberto. Agradeça e continue agradecendo sempre por tudo e para que eu possa trabalhar em você e através de você a todo momento e operar meus milagres e glórias que sejam visíveis a todos. Então, nesse recapitular, né, dos nossos novos passos, das nossas novas formas, né, que a gente tenha escolhido trilhar esse caminho, pensando aí nesse novo ciclo, nessa certeza de que tudo vai ser para o bem, de que tudo sempre é para o bem, né? Mesmo as coisas que de repente não são consideradas por nós as melhores, mas são sem dúvidas as melhores oportunidades que a gente tem para evoluir, para crescer, né? Então, esse convite aqui no miudinho para que a gente não se preocupe se os nossos passos, eles estão largos ou menos largos. E esse convite de que todas as coisas, elas começam por algo pequeno, né? Por pequenos passos, falando aqui novamente da questão dos processos, porque às vezes a gente fica nesse sonho distante, nesse desenho distante de algo muito grandioso. Só que a gente esquece que a gente tem que começar de algum lugar.
e que todo mundo um dia, mesmo que hoje já esteja mais evoluído, mas um dia foi menos evoluído. E foram os passos, os processos, os aprendizados diante desses passos que fez com que a gente se tornasse um pouquinho melhores, né? Trazendo aqui um pouquinho para o sentido corporativo, vamos dizer assim, é o mesmo que a gente pensar que a Coca-Cola um dia, sem merchan aqui, ninguém me paga nada, em algum momento, quando ela começou, ela vendia 3 Coca-Colas por dia. Ou seja, ela não desistiu por isso. Então, que a gente possa se sentir fortalecido, de nos aceitar na nossa pequenez, mas também de que as coisas são um processo. Não é um botão que você liga e agora tudo potencializou. Não. A gente fica muito perdido, na grande maioria das vezes, nessa coisa grandiosa, nessa missão grandiosa que a gente veio fazer aqui. Só que a gente esquece ou diminui essa construção das coisas. Como se o nosso projeto de vida fosse chegar lá no finalzinho do pote do arco-íris. E não, o nosso crescimento, na grande maioria das vezes, está no percorrer o caminho. Na nossa resiliência, na nossa persistência, em transpor todos esses desafios que vão vir, e são eles que, se a gente escolher, vai nos fazer crescer, porque pode ser que também eles sejam, que a gente use eles para nos fazer de vítima uma encarnação inteira. Como se tudo acontecesse comigo, como se... Não! É exatamente as ferramentas que a gente precisa para nos desenvolver. E se a gente ressignificar, reposicionar só isso, tudo já vai ter um olhar bem diferente. Já vai ter significados bem diferentes para nós. E aqui traz a ilustração, né, da bolota do carvalho. Ela começa pequenininha. Para você ver aquela árvore estrondosa que dura, né, séculos, começou de algo pequeno. Qual que é a nossa prepotência em querer esse algo tão grandioso da noite para o dia? Por que a gente foge de nos olharmos como sementinhas que vai brotando? Por que a gente ignora esse plantio? Por que a gente ignora plantar a sementinha de amor? Porque através do amor, nós estamos aqui para nos amarmos, simplesmente. Junto disso, a gente vai crescer, se a gente conseguir, de fato, nos amarmos. Mas nós viemos aqui nesse planeta por esse único motivo. Seguirmos o exemplo de Jesus. Amarmos uns aos outros, como só Ele o fez, sem julgamento, sem soberba, amarmos-nos como irmãos, como iguais nas diferenças, porque todos nós somos únicos e exclusivos, mas não melhores que ninguém. E validando isso, traz pra gente um olhar de respeito. Porque se eu já percorri o caminho que de repente alguém não percorreu ainda, isso me dá esclarecimento e entendimento para entender o momento do caminhar daquela outra pessoa. Então, esse convite para que um pequeno pensamento de fé e crença de que esse mundo melhor, o mundo melhor só vai acontecer o dia que a gente for melhor. Então, pensando assim, os milagres
vão acontecer um após o outro. Porque essas que a gente julga pequenas coisas, elas crescem e se tornam grandes coisas. Nós é que não damos as devidas importância. Às vezes a nós mesmos. A gente não tem, às vezes, autoestima suficiente, amor próprio suficiente para nos olharmos dessa forma. Então, que a gente possa ser grato por todas as pequenas coisas da vida, por todas as pequenas oportunidades da vida. Porque à medida que a gente é grato, elas vão também crescendo. E aí a gente pode ser grato a cada uma, em especial a você, a mim. E essa expressão de gratidão em palavras, mas não só em palavras, mas principalmente em obras efetivas. Aí sim a gente pode trazer, a gente pode fazer esse mundo que a gente tanto fala que quer, mas tá muito no blá blá blá, porque a gente não age de encontro com esse querer, né? Para contribuição. A gente fala às vezes que o mundo isso, que as pessoas aquilo e tal, como se a gente não fizesse parte, como se fosse uma coisa assim, ó, Deus, Jesus, ou seja, qual a força que você acredite, fosse fazer esse desenho e que eu de mãozinha cruzada fosse esperar por isso. Cara, mão à obra. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Esse meu trabalho é exatamente para tentar devolver, para tentar fortalecer emocionalmente as pessoas e com isso, pessoas fortalecidas, pessoas desenvolvidas, pessoas tratadas, melhoradas, curadas, vão ser muito mais fáceis de lidar. E aí sim a gente vai poder usar a nossa força para o bem, que a gente sai desse mimimi, a gente sai desses problemas como se o universo estivesse contra a gente. Tem ninguém contra a gente não, é a gente mesmo que tá. É a gente mesmo que nos impossibilita. Não, ninguém faz nada contra a gente, desde que a gente não permita. A questão tá em nós. E enquanto a gente não tiver consciência disso e nossas ações forem em favor disso, em contribuição a isso, o mundo vai continuar sendo reflexo.